Oi, gente! Eu fiquei sabendo que uma pessoa muito querida está passando por uma situação difícil em que os clientes foram embora e aí ela está passando por um aperto financeiro e não sabe como sair dessa situação. E aí eu me dei conta que vários de vocês podem estar passando por algo assim. Eu já passei por momentos assim também, em que ou os seus produtos não estão vendendo, ou você está com menos vendas do que antes, está diminuindo, ou está estagnado, não está conseguindo crescer, ou as pessoas que contratavam o seu serviço sumiram, estão indo embora, estão desmarcando. Então, tudo isso é a mesma situação, na verdade, e eu quero ajudar vocês a saírem dessa fase, a lidarem com isso e a transformarem o negócio de vocês, seja o que for. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tânia, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta. E eu me apaixonei pela lei da atração faz muitos anos. E por anos eu só apliquei em mim mesma e fui tentando entender. Mas num dado momento começou a ficar muito forte a vontade de compartilhar sobre isso no YouTube. Eu precisei ter coragem para isso porque eu pensava que eu seria julgada de alguma forma, que a classe médica não ia ver isso com bons olhos, mas eu aprendi com vocês que é exatamente o contrário, porque tem muita gente nesse mundão que acredita nessas mesmas coisas que eu acredito, e para muitas pessoas até facilitou a compreensão o fato de eu ser médica, então tá sendo tudo de bom. E eu quero então já focar logo nisso tudo que eu tenho para falar para vocês hoje, porque é um assunto muito importante e eu sei que muita gente está nessa situação de não saber como mudar um estado das coisas ou não saber como fazer crescer. E a base disso é porque você está olhando para as coisas como elas estão. A gente tende a fazer isso. A gente tende a reparar em como as coisas estão e isso faz com que as coisas continuem daquele jeito. Então, antes, deixa eu introduzir para vocês um pouquinho sobre a lei da atração, porque eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo aqui não conhecem nada sobre isso. Então, para conseguir entender o que eu vou falar, primeiro eu quero explicar o que é a lei da atração. A lei da atração ensina pra gente que coisas de vibração semelhante atraem coisas de vibração semelhante. Então, a nossa vibração, a vibração dos objetos, a vibração dos acontecimentos, elas se atraem. E o Abraham, que é quem eu traduzo, quem eu uso como base para todo o meu conhecimento sobre lei da atração, o Abraham fala que a lei da atração é uma lei porque ela está acontecendo o tempo todo, no universo todo, que é uma lei universal, mais universal do que a lei da gravidade, por exemplo. Porque a lei da gravidade, ela não acontece no universo todo. O que a lei da gravidade diz? Que um corpo, uma massa, atrai o outro corpo. Então, um corpo de massa muito grande, como o planeta Terra, atrai todo o resto, que é pequenininho e que está ali perto. E mesmo que você nunca tenha estudado sobre a lei da gravidade, você não tenha ouvido uma explicação, tenha uma noção muito básica do que é a lei da gravidade, ela não deixa de existir e de acontecer e de exercer a influência dela na sua vida. Então você consegue andar no chão em vez de estar flutuando por causa da lei da gravidade. Se você solta um objeto, ele cai no chão por causa da lei da gravidade. Mas você não precisa saber que ela existe para ela existir. E o Abraham fala a mesma coisa sobre a lei da atração. Ela está acontecendo o tempo todo, quer as pessoas tenham consciência ou não, com a diferença de que a lei da atração acontece no universo inteiro, não tem exceção para a lei da atração. E para a lei da gravidade, por exemplo, tem lugares do universo em que ela não está atuando, não tem gravidade existindo. Mas então, sabendo disso, que semelhante atrai semelhante em questão de vibração, o que é essa vibração? A vibração é algo que a gente emana a partir das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, não é algo mensurável, pelo menos eu não encontrei nada até hoje, nunca ouvi falar de algum aparelho, alguma coisa que possa mensurar a vibração. Já ouvi algumas coisas, fui atrás para ver, não achei científico, mas o que eu entendo é que a gente consegue sentir a nossa vibração, a gente consegue perceber a nossa vibração pelas nossas emoções. Então, quando você está com emoções mais pesadas, com emoções negativas,
com emoções que te fazem se sentir mal, perceba como você se sente mais pesado, até mais lento, parece que seu corpo está difícil de se movimentar, ou então o mal-estar da raiva, você não está mais lento, a raiva tem mais energia do que emoções mais pesadas, mas é desagradável, e essa emoção desagradável significa uma vibração mais baixa em relação às vibrações bem altas lá do topo da escala emocional, que é quando a gente sente amor, apreciação, gratidão e várias outras emoções, inclusive sentimento de empoderamento, né? Eu tenho poder sobre a minha vida, isso é lá do topo da escala emocional. Quando você se sente desse jeito, a vibração é alta, a frequência é alta. Então, frequência e vibração é a mesma coisa. É frequência vibracional. Aí, às vezes, a gente fala só vibração, às vezes fala frequência, mas é tudo a mesma coisa. Então, por que eu tô falando tudo isso? Para vocês conseguirem entender o que eu vou falar agora, que é a questão de que se a nossa vibração atrai, a gente precisa perceber como a gente está afetando a nossa vibração. E como que a gente afeta a nossa vibração? Com base nos nossos pensamentos. O Abraham ensina que quando você olha para alguma coisa, para uma situação, para um objeto, para qualquer coisa, a sua vibração vai ficando equivalente àquilo. Então, quando você olha para uma situação de escassez, quando você se sente pobre, por exemplo, a sua vibração está de pobreza, então você atrai mais pobreza. Isso explica uma passagem que tem na Bíblia que é bem esquisita e parece bem injusta, se a gente não olhar por esse olhar da lei da atração, que fala que aqueles que não têm até o que têm lhes será tirado, e aqueles que já têm, mais lhes será dado. É algo assim. Como que a gente entende isso? Com essa explicação da vibração. Se a pessoa se sente pobre, ela vai ficando mais pobre. E por que isso não é injusto? Segundo o Abraham explica pra gente, exatamente o contrário. É isso que torna o mundo justo, apesar de que, na aparência, pareça ser totalmente injusto, porque a gente vê pessoas passando por situações muito difíceis. Mas o Abraham fala que a gente veio para cá com a intenção de manter a nossa compreensão de como as coisas funcionam, e que a gente compreendendo, a gente pode escolher onde a gente foca a nossa atenção, e com isso a gente muda o que acontece com a gente. Então, você estando numa situação muito difícil, mesmo morando na rua, você pode focar a atenção em alguma coisa boa para você sentir gratidão, e isso vai trazer mais motivos para você sentir gratidão. Isso aconteceu, por exemplo, com o doutor... bati aqui na mesa. Isso aconteceu com o Dr. Joe Dispenza. Ele morou na rua por um período e uma vez ele ganhou um lápis, né? Alguém doou um lápis para ele e ele sentiu muita gratidão, que então ele pôde começar a escrever num caderno dele. E ele ter focado a atenção naquilo, em um motivo para ele sentir muita gratidão, foi o começo de uma transformação que levou ele a conseguir sair das ruas, e hoje ele está no lugar que ele está, maravilhoso. Então, a gente sempre tem essa opção de focar a atenção em algo que ajude a gente a sair da situação negativa em que a gente está. A gente tem poder sobre a nossa vida. Não estou dizendo que é fácil, não é, né? Quando a gente está imerso em alguma coisa muito, muito negativa, é difícil, porque nós somos pessoas que tendem a olhar para a realidade como ela está. A gente observa a realidade, é uma tendência nossa de ficar observando para as coisas. Mas a gente tem o poder de ou achar alguma coisa na realidade como ela está, que já seja um pouco bom, ou de usar a nossa imaginação, né? E com a nossa imaginação a gente conseguir atingir esse outro estado mental, essa outra sensação. E ao você sentir algo diferente, sua vibração muda e nisso você consegue atrair algo diferente, as coisas começam a mudar. Mesmo que não seja imediato, né? Não costuma ser imediato as coisas no 3D aqui. A gente costuma ter um delay até as coisas acontecerem. É o princípio do espelho, né? É como se a realidade externa fosse um espelho que tem um atraso. Então, se você levanta a mão na frente de um espelho aqui concreto, acontece imediatamente. Mas
A ideia é, em relação ao seu interno, ao seu estado mental e o efeito que isso tem na realidade externa, é como se a realidade externa fosse um espelho do que você tem internamente, mas com esse delay. Então você tem que saber que as mudanças que você faz no seu interno, mesmo que elas não estejam causando nenhuma mudança no externo ainda, você não pode desistir. Você tem que continuar imaginando, você tem que continuar gerando aquela sensação diferente, porque aí o externo vai mudar também. Porque senão você olha para o externo muito rapidamente, antes de ter dado tempo das coisas mudarem, e aí você se decepciona e se frustra, e a sua frustração é que faz as coisas não conseguirem mudar ou serem mais lentas em mudar. Então, você sempre pode fazer esse exercício de saber que como tem esse tempo que leva para as coisas acontecerem, você pode continuar insistindo, mas sempre com o cuidado que o Abraham fala, de que seja prazeroso, porque você insistir demais em visualizar ou algo do tipo, mas emanando a vibração de trabalho, de esforço, também te atrapalha a atrair o que você quer. Porque se você quer uma vida mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, como que você ficar fazendo algo com esforço vai atrair essa vida prazerosa? Então, você já tem que estar em sintonia com essa vida mais prazerosa, você já tem que achar esses momentos no seu dia a dia hoje. Mas eu quero falar antes para vocês pensarem um pouquinho como que começa uma situação ruim, né? Uma fase ruim. Pode começar simplesmente porque você teve alguma notícia ruim, você estava triste e aí você sentiu que você não tinha o melhor para oferecer. Ou pode ser que você estava muito cansada ou cansado, trabalhando demais, e aí, sem querer, você não percebeu, mas você estava querendo descansar, então você estava querendo trabalhar menos, e nisso você foi atendido, e aí seus clientes desmarcaram. Pode ser que você focou atenção em contas para pagar e se preocupou que não estava entrando o suficiente para aquilo, e aí você começou a vender menos ainda os seus produtos. Pode ser que não estava ativo dentro de você o valor dos seus produtos, então você não está mandando essa informação para o universo. Então pode ser uma série de coisas que você focou atenção e que temporariamente, como resultado dessa sua vibração, causou uma diminuição na procura pelo seu serviço ou pelos seus produtos. Isso poderia ser temporário, mas o que acontece é que como a gente foca atenção naquilo e assusta, aí a coisa degringola mais ainda e vai piorando cada vez mais. Isso quem acompanha, quem entende um pouco da lei da atração já sabe e pode até ficar bem assustado e falar, pelo amor de Deus, mas como que eu saio disso, né? Então, o jeito que você sai disso é, em primeiro lugar, acreditando nisso que eu tô falando para vocês. Olhem os comentários do canal inteiro, porque quando a gente vê relatos de pessoas que estão aplicando essas coisas e que a vida está mudando, isso ajuda a acreditar. E se eu tenho essa informação e acredito nisso, porque eu vejo acontecer na minha vida, se eu olhar para trás, eu consigo perceber tais momentos, eu me senti assim, assim, assado e aconteceram tais coisas. Se eu consigo olhar para minha experiência e ver essa correlação, se eu consigo olhar para a vida dos outros e ver essa correlação, isso vai me ajudar a acreditar. E eu acreditando, eu sei que a situação pode e vai mudar, que eu posso focar a atenção em algo diferente, e aí eu já vou começar a atrair algo diferente, mesmo que não seja instantâneo, apesar de que às vezes é. Por exemplo, para quem vende no digital, é incrível o negócio. Você consegue ver como tá a sua vibração na hora, né? Então você tá ouvindo música, se divertindo, agradecendo, vai olhar várias vendas. Uma pessoa aqui no canal contou de um dos áudios de reprogramação mental para abundância que ela adormeceu ouvindo e quando ela foi ver, ela teve venda do produto mais caro do site dela, sendo que ela não conseguia ter vendas nem quando pagava tráfego, né? E ela teve uma venda espontânea no momento que ela estava super alinhada, ouvindo um áudio de reprogramação. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Ouçam os áudios de reprogramação, mas não só, né? Arrumem outros motivos para vocês se sentirem bem. Tô lembrando aqui que o Abraham contou que o Jerry, esposo da Esther, que já fez a transição dele, teve uma época que ele estava deprimido. E ele não estava conseguindo sair daquela depressão e numa certa vez ele foi para um parque e aí estava lá todo
né? Mas tinha uma família fazendo um piquenique ali perto, e ele ficou observando, e sem ele nem pensar muito a respeito, quando ele foi ver, a depressão tinha passado, né? Então ele foi meio que se contagiando pelo bem-estar daquela família. Então, deem uma oportunidade para coisas diferentes acontecerem. Uma sugestão que eu tenho dado muito, que eu estou apaixonada, é saiam para fazer caminhadas longas, porque aí você sai do seu ambiente, o seu ambiente já está cheio dos seus pensamentos. O Abraham ensina que todos os pensamentos que já foram pensados, eles ainda existem, eles se tornam formas pensamentos e você fica esbarrando com eles. E fica difícil sair daquela vibração que você fica esbarrando com eles. Então, ventile a sua casa e saia para fazer caminhadas, para você ir para outros lugares e ter acesso a outros pensamentos. Mas não vá com intenção de nada, só de sentir alívio, se sentir bem, de apreciar os pássaros que você vai ver no caminho, as árvores que você vai ver no caminho. Se for um lugar movimentado, repara nas lojas, olha para qualquer coisa que seja bonita, luzes bonitas, qualquer coisa interessante. Aquieta os seus pensamentos. Foca a atenção na própria caminhada, no pisar no chão. Qual é a sensação quando cada pé pisa no chão? Só de a gente escolher alguma coisa para focar a atenção completamente, o nosso pensamento vai aquietar. E ele aquietando abre espaço para pensamentos novos, para pensamentos diferentes. Então, a gente tem muitos pensamentos bons à nossa disposição, mas que muitas vezes a gente não tem acesso porque a vibração está mais baixa. Então, se você fizer alguma coisa para mudar de ares, você já facilita que esses pensamentos cheguem até você. Porque os seus pensamentos mudam a sua vibração, mas a sua vibração também muda os pensamentos a que você tem acesso. Então, se você fizer algo diferente do que você tem feito na sua rotina, isso já pode ajudar a mudar a sua vibração e aí mudar os pensamentos a que você tem acesso. Então já fica mais fácil de você encontrar os pensamentos melhores que eu vou ajudar vocês a pensarem a respeito aqui, para vocês voltarem a ter clientes ou terem muito mais clientes do que estão tendo atualmente, ou venderem muito mais produtos do que vocês estão vendendo atualmente. Então o Abraham diz para a gente quebrar o ciclo, né? Então sai dessa situação que você tá fazendo alguma coisa diferente, nem que seja trocar de roupa, lavar o rosto, troca de amigos, troca de conversa, vai tomar banho, coloca música, faz qualquer coisa. Eu gosto da caminhada para sair de casa, para ter contato com a natureza, com a brisa no rosto, né? Então só de você sair, você já tem uma facilidade maior de enxergar as coisas de outra forma. Porque é isso que você precisa começar a focar a atenção no que você quer e não em como as coisas estão acontecendo. Você tem que pensar que como as coisas estão acontecendo é como um chiclete que já perdeu o sabor. Então o Abraham fala, se é um chiclete que já perdeu o sabor, joga fora, né? Não fica mascando por mais tempo. Foca a atenção no que você está construindo agora, no que vai acontecer agora. E como você faz para focar a atenção em clientes entrando? Você pode imaginar e pensar a respeito do que você tem para oferecer e do quanto existem pessoas nesse mundinho lindo que querem exatamente o que você tem para oferecer. Então você pode tomar consciência que nada grave aconteceu, que tudo bem, você passou por essa situação que aconteceu agora, está vivendo talvez alguma escassez ou viveu por um tempo, mas as coisas mudam e mudam muito rapidamente quando você muda o foco da sua atenção. E a gente tem ajuda. Então, se você está precisando de uma ajuda imediata para hoje, essa ajuda aparece para hoje. Eu vi muitos relatos aqui no canal, nos comentários, de pessoas falando coisas do tipo: eu queria uma máquina de não sei o que e saí para comprar e era muito cara. E tirei da cabeça, soltei, parei de pensar naquilo. E o vizinho, no mesmo dia, colocou aquela máquina para fora, porque ele estava dando embora, né? E eu peguei para mim. Então, coisas desse tipo acontecem. Alguém te telefona e fala, eu tô mudando de casa e tô dando um monte de coisa embora, você não quer isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? As pessoas me contam essas coisas. E eu já acompanhei pessoas que estavam vivendo uma situação de ter perdido o emprego, ou de estar com uma baixa no rendimento de algum lugar que é instável, e aí tinha dado uma baixa, e a pessoa falando, vou ter que deixar minha casa, vou ter que deixar de fazer todas essas coisas aqui que eu gosto, por causa disso. E eu falo para a pessoa, não, calma.
As coisas mudam até a hora de você pagar o próximo aluguel, até a hora de você pagar o próximo semestre desse curso que você está achando que você vai parar de fazer. Calma, né? Deixa para lidar com as coisas conforme elas acontecem. Então, não chegou o dia de pagar o aluguel ainda. Foca atenção em tudo que você tem. E uma pessoa deixou também esse relato lá no Telegram. Ele tinha que pagar o condomínio, e era a conta mais alta dele, e estava chegando o dia, e aquele dia ele é freelancer, e aquele dia, aquele mês, ele tinha ganhado menos, então ele estava preocupado com isso. Mas aí ele lembrou do que o Abraham fala, foca a atenção no que você quer, fala só do que você quer. E aí ele ficou elogiando o condomínio dele, pensando em todas as coisas maravilhosas que ele vive lá, e sentindo gratidão. E aí, quando ele olhou, a conta estava paga, né? Então, aí teve alguém que perguntou, mas como? Né? A pessoa vai muito no racional. Eu não sei como, mas eu sei que essas coisas acontecem, da pessoa chegar a telefonar e falar, ó, eu não paguei, e o outro responder, mas tá pago aqui no sistema, tá tudo certo. Me contaram histórias assim também. Então, deixa o universo te ajudar, o universo vai te ajudar das formas mais variadas. Às vezes nem vai ser com dinheiro hoje, mas vai dar um jeito de pagar a sua conta, vai dar um jeito de te trazer um objeto do qual você está sentindo necessidade. Comida, gente, pelo amor de Deus, como passar necessidade de comida com essa abundância toda no mundo? É incrível isso, eu sei, mas é apenas pelo nosso foco na escassez, porque com certeza alguém está jogando fora a comida naquele momento, e você poderia tá passando na frente, a pessoa poderia lembrar de você, a pessoa poderia te chamar para jantar. Tem tantas coisas que podem acontecer. Você pode ganhar na loteria, você pode, sabe, tá passando na frente de um lugar na hora que eles descartam toda a comida do dia. Eu não sei o caminho. É sempre o caminho de menor resistência para você, com base no que você acha mais fácil, no que você acredita que é mais possível. Mas acontecem muitas ajudas que eu nem consigo enxergar porque não sou eu que penso nelas, é a fonte que pensa nelas, é a fonte que entrega pra gente. Então a gente não tem que se preocupar com como vai ser. Às vezes as pessoas ficam muito, mas como? Porque eu tenho essas dificuldades que tornam impossível chegar pra mim. Só porque você tá pensando que é impossível chegar pra você, senão chegaria por caminhos que você nem tá pensando. Não precisa saber dos caminhos, deixa que eles vêm. Acredita que eles vêm, porque eles vêm. E voltando a vender os seus produtos e atrair os seus clientes. Vamos pensar o seguinte, todo mundo trabalha com vendas, né? Ou você está vendendo o seu serviço, ou você está vendendo algum produto. Então, o que faz a gente ficar visível para as outras pessoas e elas quererem? Visível vibracionalmente, tá? Porque são pessoas que telefonam pra gente, sem você ter feito anúncio nenhum, alguém lembra de você, te chama para trabalhar numa empresa que tem um cargo que é exatamente o que você sonhava, um currículo que você nem lembrava que tinha entregado, ou você nem entregou o currículo e sei lá como a pessoa chegou naquilo. Acontece esse monte de histórias, as pessoas vivem me contando. Então, é tudo um marketing vibracional. Por isso que nem chegou alguma coisa concreta na pessoa, muitas vezes, e mesmo assim a pessoa lembra de você e te chama para trabalhar em alguma coisa. Então, como a gente faz esse marketing vibracional? Como que a gente manda a mensagem certa para o universo? Quando você está pensando no que você tem de bom, quando você está pensando no que você tem para oferecer, quando você ama os seus produtos e o seu serviço. Se você pensa mal de si mesmo, ou se você não está nem lembrando do que você tem para oferecer e está só preocupado com contas, prestando atenção no problema, que marketing você está fazendo, se nesse momento você só pensa, não tenho como pagar, não sei o que eu vou fazer, está só piorando. Aí o universo vai te mandar mais motivo para as coisas continuarem piorando. Então, você precisa passar um tempo fazendo marketing vibracional. E não precisa ser muito tempo. Muitas vezes, uma vez que você mude a sua vibração sobre aquilo, a coisa já transforma. Que foi igual quando eu vendi o meu terreno. Né? Eu pensava mal dele, porque era na beira de um rio. E aí, depois que que o terreno já era meu, é que eu me dei conta que eu não gostava de várias coisas do fato de ser na beira de um rio. Porque, por lei, as pessoas têm acesso à beira do rio. Podiam entrar lá e pescar, um monte de coisa. E arrancaram uma planta, uma arvorinha que eu plantei lá. Aí, quando aconteceu isso, foi de jeito nenhum que eu quero esse terreno. Só que aí eu fiquei na minha cabeça que ninguém ia querer. Que eu que não tinha visto os problemas do terreno, e quem ia querer aquilo? Enquanto eu pensei isso, por uns 2 anos, eu não vendia o terreno. Porque qual era o marketing que eu estava mandando para o universo?
comprem esse terreno em que as pessoas podem usar, invadir, arrancar suas coisas, que inunda, que não é seguro. Quem que ia se interessar por um terreno com essas características? Tinha um anúncio escrito, um monte de coisa bonitinhas, concreto. Mas e o anúncio vibracional, que é o mais importante? Tava falando que isso aqui só tem defeitos. Então, não chegava ninguém nem olhava o anúncio, ou olhava, ninguém fazia contato, ou no máximo fazia um contato para falar, aceita a troca. E aí, o que aconteceu? Quando eu ouvi um áudio do Abraham sobre vendas, falando que tem alguém que quer as características daquilo que você tem para vender. Existem pessoas no mundo que estão procurando exatamente por aquilo. Então, o que para você pode ser um defeito, para outra pessoa pode ser exatamente o que ela está buscando. Então, você tem que olhar para as qualidades do seu produto. Você tem que olhar para as qualidades do seu serviço. E, claro, fazer o seu melhor para entregar um bom serviço, entregar um bom produto. Mas foca atenção no tipo de cliente que vai buscar aquilo, que está procurando por aquilo. No caso do terreno, eu pensei, me manda alguém que goste de beira do rio, que queira pescar, que queira transformar esse terreno num pesqueiro, que queira, sei lá, colocar uma lancha nesse rio, que não ligue para essa questão da permissão para entrar, que lide bem com isso. E foi exatamente o que o universo me mandou. Na mesma semana, uma pessoa fez contato. Aquele cara estava encantado pelo terreno e ele adquiriu esse terreno. Então, é exatamente isso. E a gente tem que fazer isso a respeito dos nossos produtos também. Uma pessoa na mentoria de abundância e carreira ideal, quem quiser saber mais, tem um link na descrição. Tem um link para um monte de coisa na descrição. Tem um link também para visualização criativa, que eu falei hoje, da importância da gente visualizar curtindo, né? Sentindo prazer naquilo. Não por obrigação, gerando vibração de trabalho, porque não adianta nada. E na visualização criativa eu faço toda uma indução de relaxamento, depois eu ajudo a pessoa, conduzo a pessoa para imaginar um monte de coisa boa. Eu recomendo o pacote completo, porque é sobre muitos assuntos, então já ajuda a emagrecer, ter o corpo ideal, regeneração celular, disposição, produtividade, parceiro amoroso ideal, uma série de coisas. Abundância, é claro, que todo mundo quer. Então tem muitos assuntos diferentes, rotina maravilhosa, com a sua família, no trabalho, bons relacionamentos. Então, assim, se você comprar o pacote completo, o desconto fica muito maior do que comprar cada áudio individual. Então, se você gostar desses assuntos todos, vai no pacote completo. E aí, eu recomendo por conta dessa questão de que eu já ajudo a que seja gostosinho para você sintonizar com essas coisas boas. E o pessoal nos comentários, te agradeço, todos vocês, de coração, tá? Queria agradecer um por um. Tem comentado sobre como tem ajudado, então eu fico muito feliz. Mas eu estava falando que uma pessoa na mentoria de abundância e carreira ideal, ela é dona de um negócio e ela começou a fazer isso, a olhar para os produtos dela e pensar o quanto eles são maravilhosos, a pensar nas qualidades dos produtos dela, o quanto ela ama aqueles produtos, o quanto eles são muito bons e que as vendas aumentaram muito. Então, é isso, é esse marketing vibracional que a gente tem que fazer. Então, você tem que saber que você precisa se distanciar um pouquinho do problema, né? Se você estiver focando demais nisso. Vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa. Mas, assim que você puder, se você estiver se sentindo um pouquinho melhor, começa a pensar no que você tem para oferecer. Começa a pensar nas pessoas que estão buscando esse algo que você tem para oferecer. E saiba que elas vão te encontrar. Então, é a expectativa. É colocar o seu foco no que está por vir. Não importa como as coisas estejam. Pensa que você sabe por que aconteceu o que aconteceu. Ah, não, é porque eu estava cansada. Eu estava querendo descansar. Foi só isso. E já está passando agora, já está diferente. Agora eu já quero outra coisa. Já estou pedindo outra coisa. Agora eu já estou pedindo para essas pessoas se tornarem. Balancei aqui. Agora eu já estou pedindo para as pessoas se tornarem. Então elas vão retornar. Agora eu já estou dizendo, estou pronta, universo. Me manda trabalho ou me manda dinheiro. Né? O rapaz da casa de 29 milhões, ele contou num dos comentários aí do YouTube que antes ele pedia trabalho, mas que num dado momento ele começou a pedir dinheiro. E é isso, né? E apreciar muito, e agradecer muito pelo pouco e pelo muito. E conforme as coisas vão dando certo, agradecer mais ainda. Então é isso que a gente tem que fazer. Espero ter ajudado. Quem quiser entender mais e ficar sabendo do que o Abraham falou sobre isso de vendas, tem alguns áudios aqui no canal com traduções a respeito disso. Vou deixar num comentário fixado para ficar mais fácil de vocês localizarem.
E vou deixar também o vídeo do rapaz que conta o relato de como ele se sentia, onde ele focava a atenção, que ele manifestou a casa de 29 milhões. Então, para facilitar também. E se tiver mais alguma coisa que eu mencionei aqui, esqueci de deixar no comentário fixado, vocês me falam, que aí eu coloco depois. Ah, ó, mais uma coisa que eu tava esquecendo. O livro ainda tá com a promoção que eu tô enviando os adesivos com as palavras de vibração alta junto. Então, aproveitem, porque vai ser esse mês. E eu não sei até quando eu vou ter esses adesivos ainda. E quem queria ter recebido os adesivos, comprou em outro momento o livro, quando eu não estava enviando o adesivo, pense na possibilidade de comprar o livro e guardar em casa para dar de presente para alguém. Sempre vai ter alguém querido fazendo um aniversário, alguma coisa assim. Você pode deixar o livro lá guardado para esse momento e ficar com os adesivos, né? Então, aproveitem, o link está aqui na descrição também. Espero ter ajudado. Vocês me ajudam muito quando vocês falam se ajudou, se clareou, porque eu falo, e às vezes eu me pergunto depois, nossa, será que eu consegui passar o que eu queria? Será que realmente, né, consegui transmitir, chegou lá essa informação, ajudou a clarear? Então, agradeço muito quando vocês me dão um feedback, se está ajudando vocês. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!